Olá, esteja sempre atento aos sinais. Eu queria falar sobre isso hoje porque é algo que às vezes a gente está tão focado em trabalhar a nossa melhor versão, sermos aquela pessoa imbatível, que avança, que cresce, que está sempre evoluindo. E o que eu tenho refletido, e não é nem um pouco fácil de colocar em prática, é que pra gente se encher de uma nova versão, pra gente poder começar a dentro de nós pensarmos e agirmos de uma forma completamente nova, diferente, mais arrojada, mais confiante, mais determinada. Eu tenho pensado e queria compartilhar com vocês o quanto nós temos que nos esvaziar de quem nós somos, de quem nós éramos ontem, para ser essa nova versão hoje. E parar de pensar lá na frente ou também deixar de ficar pensando tanto no passado. O que eu tenho refletido é que às vezes a gente está em busca dessa nova versão sem nos esvaziarmos da versão antiga. Então é como se a gente quisesse construir uma casa muito grande, muito boa, com 3 andares, mas a gente esquece que a fundação, quando a gente fez a casa, era para uma casa pequena, de 1 andar, simples. Então, aquela fundação já não funciona mais para a visualização que eu estou tendo da casa maravilhosa que eu espero e vou construir nesse processo. Então, você entende que, pensando em nós e não em casa, a nossa fundação ela não é preparada para as vitórias que nós estamos vislumbrando alcançar, para os resultados financeiros que nós estamos nos propondo alcançar. Essa fundação ela não nos permite ter os relacionamentos e os contatos em novos ambientes, novas mesas às quais a gente precisa sentar, porque tem a ver com a nossa nova versão, mas não tem a ver com a versão antiga. E o que eu entendo hoje, e que é um dos pontos mais difíceis para essa nova versão aflorar e você colher todos os resultados do que você está plantando, é muito olhar para essa fundação. O que nessa fundação não pode mais existir. E é tão dolorido esse processo. E sabe quem mais pode nos ajudar nesse processo? Em primeiro lugar, Deus, quando a gente pede a Ele, de forma humilde, para mostrar em nós coisas que não precisam mais estar dentro de nós, nossas atitudes diárias. E é aquela questão, a gente acha que não tá fazendo nada de errado, mas às vezes existe ali algo para melhorar, para tirar uma atitude que vem muito já da família, dos seus ancestrais, questões que você carrega com você como se fosse algo natural, que o seu esposo precisa aguentar, que seus filhos precisam tolerar, que a sua colega de trabalho tem que aceitar da forma como é. Por quê? Porque provavelmente nós fomos criados assim pelos nossos pais ou dentro do nosso ambiente familiar. E aí nos é familiar essas atitudes, e por serem familiares, a gente continua levando elas, e mesmo a gente mudando de objetivo, de aspiração, mesmo aumentando o nosso merecimento, quebrando crenças que nós tínhamos limitantes, às vezes essas atitudes estão ali escondidas e a gente não percebe o quanto elas fazem mal para nós e para quem nós amamos. E nesse processo de evolução, a primeira coisa que precisa sair são as atitudes erradas, porque elas estão refletindo resultados que não são os que nós queremos. Mas por que a gente tenta puxar elas ainda para uma nova versão nossa? Primeiro, porque a gente não tem consciência do mal que elas fazem. Segundo, porque elas vêm da nossa essência, é o natural de nós agirmos. Então, hoje é um alerta. Essa mensagem é um alerta para mim, é um alerta para você, para principalmente pedir a Deus para mostrar o que pode existir de errado e que não precisa mais estar na sua nova versão. E também nós escutarmos pessoas que nós amamos, nossos familiares ou às vezes
ou o seu esposo, ou às vezes um filho. Pode existir aí ao seu lado uma pessoa que você ama muito, que já tem te alertado e me alertado de atitudes que não convém mais com essa versão evoluída, com essa versão que vai alcançar grandes feitos, com essa versão que vai chegar onde a gente sempre sonhou e talvez familiares nossos não chegaram lá, porque eles não tinham essa mudança, esse drive novo dentro deles. E aí a gente quer ir com o drive antigo conseguir resultados diferentes e novos. Então o alerta é: escute se existe alguém que você ama e que te ama e que tem te alertado de atitudes que você tem, às vezes uma atitude autoritária, às vezes uma atitude muito emocional, às vezes uma atitude muito para baixo, às vezes falam que você demora muito para tomar uma atitude, às vezes falam que você procrastina demais, ou que você se sente dona da razão, ou que só você tá certa, enfim, ou não importa o que tenham falado, né? Mas se é uma pessoa que te ama e você não vinha ouvindo essas opiniões, a Bíblia fala que sábio é quem mais escuta do que fala. E nessa hora é muito sábio nós ouvirmos esses feedbacks, e às vezes esse feedback vem também de um chefe, vem de um colega de trabalho, vem de uma pessoa não tão próxima. Mas a tendência que a gente tem é de responder a esse feedback negativo ou encontrar uma desculpa e uma resposta. Quando na verdade a atitude mais madura, a atitude que mais nos elevará lá para nossa nova versão é: poxa, o que eu tô fazendo que eu posso mudar e parar e não ter mais esse feedback tão negativo e começar a colher novos frutos, só porque eu deixei de lado esse comportamento e vou assumir uma nova atitude diante desse assunto, diante dessas questões da vida. Então, hoje é uma hora de se limpar, de lavar literalmente a alma e deixar de lado antigos conceitos, antigas atitudes, antigos pensamentos, sentimentos e aproveitar o momento como o momento de agora. E a maior motivação para essa mudança eu trouxe no início desse episódio, que é: se você quer tanto mudar, tanto alcançar novos níveis, ir para o próximo nível como pessoa e como resultados também, então essa palavra de hoje ela é necessária, que nós possamos tirar de nós tudo aquilo que vai impedir essa evolução, tudo aquilo que está limitando o nosso crescimento. E às vezes são detalhes tão pequenos. E eu estou fazendo hoje essa leitura sobre mim, essa avaliação. E não é fácil mudar, não é fácil ouvir feedbacks de quem nós amamos, mas é melhor sentir esse sofrimento da dor da mudança ou da dor de um retorno não tão positivo sobre você, do que simplesmente seguir a vida sendo igual, porque a gente sabe que, sendo como nós somos, nós vamos conseguir os resultados que nós conseguimos. Mas para ir para o próximo nível vai ser necessário esse processo doloroso de abrir mão de quem nós éramos para abraçar e nos tornarmos quem nós já nos visualizamos sendo. Faça um excelente dia.